Senhor, tire todas as escamas de nossos olhos, para que possamos enxergar as verdades do Senhor em nós. Toda escama do orgulho, toda escama da religiosidade, todas as escamas dos pecados, aquilo que nos impossibilita de reconhecer que o Senhor é Deus, de que é o Senhor quem faz, como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, que o Senhor se revelou para eles no meio da Tua palavra, da maneira como o Senhor fez a Saulo na entrada do caminho de Damasco, onde ele ficou 3 dias cego, sem possibilidades de ver, e o Senhor, por meio do conhecimento da Tua palavra, revelou a ele o que ele deveria se tornar dali em diante. Senhor, traz a revelação aos nossos olhos do que o Senhor espera de nós, daquilo que o Senhor almeja que sejamos. Tire as escamas de nossos olhos para ver a verdade do que nós temos sido, a verdade do que nós temos exercido, demonstrado. Nós te pedimos, Jesus, declaramos que o Senhor tem o nosso coração, tens o nosso coração como o ambiente para o Senhor atuar. Nós te damos todo o governo de nossas vidas. Senhor, entre dentro de nossas casas hoje. Nós estamos aqui te buscando, estamos diante da Tua presença, mas nós cremos em um Deus que é onipresente, que pode estar em todos os lugares. Visite as nossas casas, os nossos familiares agora. Visite as esposas, os maridos, os filhos. Senhor, eu acredito que o Senhor tem o poder para entrar na vida dessas pessoas e transformá-las. Nós estamos diante de Ti representando as nossas casas nessa noite. Por isso eu te peço, Jesus, que não tenha o coração de um homem, não tem homem com coração duro que possa suportar o Seu toque. Não existe marido com coração endurecido que não possa suportar o Seu toque. Todos aqueles a quem o Senhor toca, vive a mudança, vive a transformação. Por isso entra em nossas casas nessa noite, visite os nossos familiares, toque a vida deles, quebre o coração deles e restaure o que for necessário, Jesus. Nós não precisamos apontar o erro de ninguém para mostrar que temos razão. Quando o Senhor entra e toca, esses reconhecem as suas falhas e retrocedem para o perdão. Nós te pedimos, Jesus, para que toda mentira, todo engano, toda escuridão nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Tudo que cega, tudo que oprime, tudo que nos prende, caia ao chão nessa noite. Nós nos declaramos livres, com as nossas casas livres, os nossos familiares livres. Cremos no Seu poder, Jesus. Sabemos que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vocês estão aqui, gente? Deus é bom. Tem uma coisa para te dizer, que Deus sonda cada coração aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou te dizendo. Deus sondou
cada coração e tem sondado cada coração aqui nessa noite. Enquanto a gente orava, eu via questões conjugais sendo alinhadas. Via casamentos que estavam à beira do fim. E Jesus entrava neles e restaurava eles. Sabe que eu vi a postura de um homem orgulhoso, batendo no peito como se fosse o dono da razão. E eu vi ao canto uma mulher com o coração cheio de medo, sem nenhuma expectativa. E o Senhor, ao mesmo tempo que me mostrava esse homem com o coração endurecido, essa mulher com o coração amedrontado, Ele acalentava o coração dessa mulher. E apenas a presença de Deus humilhava o coração do homem que se exaltava. Queridos, nós não precisamos de muitas razões, bater boca, brigar. Nós precisamos da presença de Jesus em casa. Jesus estando dentro de casa, não tem orgulho que subsiste. Amém ou não? Não tem orgulho que subsiste. Ele ainda me disse: eu ouço a oração dos quebrantados. Eu escuto, eu recebo a oração dos oprimidos. Então não tem lugar melhor para se estar a não ser a presença de Jesus. Se alegre nessa noite, porque eu tenho convicção do que eu estou te dizendo. Enquanto nós estamos aqui, Ele está na tua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu casamento, mexendo onde você não tem condição, onde você não pode, transformando o que você não consegue. Você crê nisso? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre filhos, a manifestação de um pai vivo. Filhos é a manifestação de um pai vivo. Antes de você ser quem você é, o Senhor te chamou para ser filho. Ele te chamou para ser filho, filha. E gente, eu tenho 2 meninos. Quem tem filho sabe do que eu vou dizer. Faça tudo o que quiser conosco, mas não mexa, não toque nos nossos filhos. E a concepção que eu tenho lendo as Escrituras é de que todos os filhos, eles fazem como uma réplica do que os pais fazem. Jesus mesmo diz, ele sendo filho, ele disse: o filho faz o que vê o pai fazendo. Então os nossos filhos é um reflexo. A maior mentira do mundo ou das ações malignas é tentar colocar na nossa mentalidade de que nós não podemos, de que nós não somos filhos de Deus. Todos os dias o inimigo de nossas almas tenta articular estratégias para tirar a verdade de que nós somos filhos de Deus. Então ele tenta desconfigurar a característica de Deus em nós. Ele nos leva a cometer coisas que descaracterizam Deus. As nossas ações, as nossas decisões, as posturas que temos, muitas das vezes descaracteriza a vontade e a afeição de Deus. Deus tem uma postura, Deus tem princípios que Ele não negocia. Antes de você entrar aqui nessa noite, Deus já tinha preparado essa palavra aqui, amém ou não? Então essa palavra não é para quem não está aqui, essa palavra é para quem está aqui. Porque se Deus quisesse que alguém estivesse aqui para ouvir o que nós vamos pregar, Ele teria trago. E como eu desejava que todos os irmãos, toda a família, nova geração estivesse aqui para ouvir o que nós vamos falar. Só que a prova de Deus te trazer e me trazer aqui hoje, para nós meditarmos nisso juntos.
Então nós vamos aprender mais sobre a postura do filho, o que o filho faz, como é ser filho, o que é ser filho. Evangelho de João, no capítulo 14. Hoje nós estamos com falta ou ausência de alguns irmãos, inclusive os da mídia. Então se você tiver um aplicativo com Bíblia, se você tiver ela de papel, abra ela comigo. O Evangelho de João, capítulo 14. Versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo 12. Não tem problema se você não tem, só me dê a sua atenção de presente. Vamos juntos mergulhar nesse texto. 14, versículo 1 até o 12. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, então eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse então Filipe: Senhor, nos mostre o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado. Não somente as que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Gente, o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho universal. É o Evangelho que é falado a todos os povos, línguas e nações. E no Evangelho de João nós vemos Jesus se apresentando como o Verbo de Deus, como Filho de Deus, como aquele que salva, como aquele que é o pão, aquele que é a água. Mas a tônica do Evangelho de João é Jesus se apresentando como o Filho. Todas as vezes que ele vai atribuir a Deus, no Evangelho de João, poucas vezes, vindo de Jesus, você vai ver ele atribuindo a palavra Deus. Sempre que ele atribui a Deus, ele sempre o coloca como o Pai. E é no Evangelho de João que Jesus mais nos ensina como ser seus filhos. Na oração sacerdotal, se não me falha a memória, no capítulo 14, Jesus chama a atenção dos discípulos, enquanto ele ora ao Pai, dizendo: Pai, santifica-os, apontando para os discípulos e aqueles que aprendia dele, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade.
ele ainda dizia: Pai, que eles, no coletivo, sejam um, assim como tu e eu somos um. Jesus se colocava como a posição de Deus aqui nessa terra. E depois que ele subia assunto aos céus, depois que ele subia assunto a Deus, ele atribuiu a responsabilidade da presença de Deus aqui na terra a nós, como a tua igreja. Por isso ele diz que eles sejam um. A unidade deles vai revelar a minha unidade com a unidade do Pai. Enquanto eles não conseguirem serem uns, ou serem um, sem pluralidade, jamais eles vão ser a expressão garantida do céu. Queridos, muitos de nós nos atrelamos à religiosidade, batemos no peito dizendo: agora eu sou crente, agora eu sou cristão, mas dificilmente nós manifestamos tal ato, porque a principal ação de um cristão é ter a capacidade de ser um com seu irmão, de andar em unidade com o seu amigo, de sentir a dor do próximo, de acatar o problema de alguém e dizer que o problema dele não é apenas dele, mas cabe a mim sofrer, chorar e viver a dificuldade do outro. Sem essa questão, nós não podemos, em momento nenhum, dizer que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque como pode o dedão polegar sentir dor, sem a cabeça entender que a dor é nele? Então, se um de nós passa por dificuldades, logo todos nós estamos em dificuldade. Billy Graham disse a seguinte frase: no meio do hall da minha igreja, se alguém está com câncer, todos estamos cancerígenos. Isso significa, queridos, que a nossa vida não é desvinculada. É difícil a gente vir para a igreja e perceber que tem alguém no nosso meio perecendo, passando por dificuldades, e nós temos situações na nossa vida sobejando. Vamos pegar uma circunstância comum: alguém do nosso meio está passando dificuldades, não tem comida em casa, e eu abro a minha geladeira, a minha despensa, e a comida cai ao chão, está transbordando o meu celeiro, enquanto alguém da minha família na fé está perecendo por fome. Se eu não sinto a dor do meu irmão, e tiro de mim, e atribuo a ele, sirvo a ele, eu não posso dizer que eu sou um com ele. E é exatamente isso que João nos ensina. São 3 esferas que nós precisamos atuar para demonstrar a presença de Deus na nossa vida. Queridos, cá entre nós, cada um de nós aqui temos uma questão em particular para vir aqui no culto hoje e orar a Deus e buscar a presença de Deus. Alguns com problemas financeiros. Obrigado, viu? Ele sentiu minha sede e trouxe água para mim. Ah, então ele que sentiu. A gente vem para cá com as nossas questões particulares. Alguns com problemas financeiros, outros com problemas de saúde, outros com problemas conjugais. Tá tudo bem, a gente vem para cá porque aqui é o nosso lugar de descanso. O salmista diz: melhor é um dia na tua presença do que 1000 anos fora dele. Só que para pensar que as nossas dificuldades e os nossos problemas nós não resolvemos de antemão, em primeiro plano, dentro da igreja. As nossas dificuldades, os nossos problemas, Jesus disse muito claro onde é que nós resolveríamos.
Na ocasião do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 5, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz assim: todas as vezes que vocês forem orar, vocês devem orar da seguinte forma: Pai Nosso, que está nos céus, no nosso meio, seja engrandecido o teu nome e santificado em nossos lábios. Que o que o Senhor vive aí, venha aqui. Quando ele disse, venha a nós o teu reino, ele está dizendo que a realidade dos céus venha à realidade terrena. Para que aqui seja possível a sua vontade ser manifesta, e não a nossa. O pão do sábado nós te agradecemos. Por que o pão do sábado? Porque todos os dias nós nos alimentamos da provisão de Deus. Nós nos alimentamos da provisão de Deus constantemente, diariamente. Porque se amanhã você acordar com a língua inchada, com a boca sem ser capaz de abrir, você não consegue mastigar, ainda que tenha comida no seu celeiro. Então, quando Jesus ensina essa estrofe, ele está dizendo: o pão do sábado, que é o pão diário, o Senhor trouxe a capacidade de desfrutarmos dele todos os dias. E aí Jesus vai fazer o seguinte: essa oração que vocês devem usar como modelo, vocês fazem ela onde vocês quiserem. Mas a prática da oração para resultado dos seus problemas particulares, ele fala em Mateus capítulo 6 e versículo 6. Entra no teu quarto, feche a porta, que o Pai que vocês oram no coletivo, se for verdade do que vocês falam no coletivo, ele será verdade no seu secreto. O Pai que já está no secreto vai te recompensar publicamente. Ou seja, aqui é o lugar de recompensas. Lá no nosso quarto é o lugar onde nós choramos. Um sábio disse: chore no quarto e sorria na sala. Ninguém que não seja capaz de resolver os seus problemas deve ouvir que você tem um problema. Logo, nós não devemos vir para cá para contar as nossas desavenças, as nossas dificuldades para os nossos irmãos. Nós viemos para cá para glorificar aquilo que o Pai já nos fez lá no secreto. Então só é capaz de viver uma vida de igreja quem vive uma vida de oração em casa. Que se eu e você não temos uma vida secreta com o nosso Pai, nós não temos um modelo de pai exato. Porque o modelo de pai que a gente tem é o nosso pai de sangue. Eu admiro meu pai. É um homem cheio de defeitos como todos, mas eu o admiro. Só que não é o melhor exemplo para que eu siga. Porque meu pai também é carne, meu pai também falha, meu pai também erra. Então as principais esferas que nós, como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, precisamos atuar, talvez são esferas que os nossos pais de sangue falharam. Então a gente não deve seguir e procurar esse modelo ou essas esferas na vida dos nossos pais sanguíneos. Que a primeira esfera é o amor. Tudo bem, os nossos pais nos amam. Sim ou não, gente? Eu amo os meus filhos ao ponto de dar minha vida por eles. E quando vocês que não têm filhos, quando vocês tiverem, vocês vão entender o que eu estou dizendo. João no capítulo 15, versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o estilo e o modelo do amor não é um modelo do
amor que o meu papai e a minha mamãe de sangue me entrega. Esse é um modelo corriqueiro, comum. Mas o modelo do amor é o que o Pai, ou o Cristo, sentiu por mim e por você. Que não éramos dignos de nada, pecadores, murmuradores, e mesmo assim Ele nos amou para estar aqui hoje. E eu vou dizer a vocês com muita verdade, franqueza, é difícil amar na medida de Cristo. Só que Ele nos ensina dizendo: suportai-vos uns aos outros em amor em mim. Ou seja, não ame o seu irmão porque ele é perfeito, porque ele nunca será. Mas ame o seu irmão porque eu sou perfeito em você. Porque às vezes tem pessoas que não conhecem Jesus, que fere a gente, que oprime a gente, que macula a gente. E a resposta que a gente tem para dar para essa pessoa é que eu quero distância. E tranquilo. Biblicamente dizendo, é até aceitável. Você não deve viver todos os dias com as pessoas que você não engole, que você não tolera. Mas Jesus diz assim: suporte eles. Se você não é capaz de amá-los, suporte através do amor em mim. Então, se tem alguém no seu entorno, na sua família, nos seus amigos, você não é obrigado a amar, ainda porque essa pessoa muitas das vezes te feriu. Só que a Bíblia nos encoraja a suportá-los. Tem muita gente perto da gente que a gente suporta, sim ou não, gente? Só que aí vem uma outra parte desse ponto. Eu não posso me achegar diante de Deus como alguém que ama, sendo que eu não amo. É melhor eu chegar diante dele e falar: Jesus, eu estou suportando essa pessoa aqui, porque a tua palavra me instruiu, mas eu estou suportando ela por amor a ti, Jesus. Até que o amor dele encha o nosso coração e a gente consiga amar aqueles a quem nós não suportamos. Francisco de Assis fez essa oração: Senhor, me ajude a suportar o que eu não consigo mudar. Tem coisa que a gente não muda. Sabe que eu lembro de circunstâncias e pessoas que eu falo, não queria perto, não quero andar junto. E aí quando eu vou orar, eu peço: Senhor, me perdoe, porque eu ainda não tenho amor suficiente para amar essa pessoa. Perdoar, queridos, não é esquecer. É mentira quem diz que quem perdoa esquece, porque não. Quem perdoa não esquece. Verdade tem que ser dita. O perdão não traz uma mágica que te faz esquecer. Mas o perdão te dá capacidade de suportar. Ou seja, o perdão é capacidade de suportar o que eu não tive amor para esquecer. Primeiro ponto é o amor. Se o amor do Pai não está em você, logo você não é igual ao teu Pai. Então a nossa oração precisa ser: Jesus, nos ensine a amar. Se possível for, se o meu coração estiver duro ao ponto, me ensine então pelo menos suportar em Ti. E assim a gente começa a viver uma vida de paz, queridos. A gente começa a viver uma vida desprendida. A gente começa a viver uma vida desamarrada das pessoas. Eu aprendi, gente, a liberar as pessoas da minha vida. Sabe, que nesse meio ministerial, de igreja, essas coisas, muita coisa acontece. Muitos membros, antigos membros, pessoas que passaram pela igreja, às vezes apedrejam a gente, fere o nosso coração, e a gente fica às vezes com o coração aprisionado nessas pessoas por muito tempo. E esse ano eu aprendi a liberar as pessoas. Levei elas para diante de Deus e falei: Jesus, eu libero elas.
que elas vivam a vida delas e sejam plenamente abençoadas. Eu as abençoo para que elas prosperem, elas vivam o melhor de Deus na vida delas. E queridos, por incrível que pareça, tudo o que eu profetizo sobre a vida daqueles que endureciam o meu coração, o Senhor tem trago sobre a minha vida de forma muito maior. Então aprenda a liberar as pessoas do seu coração. Isso é uma amostra do amor de Deus em vocês. A segunda esfera é a justiça. A Bíblia diz assim que à medida com que nós julgamos, nós seremos julgados. E é duro, porque nós não temos justiça suficiente em nós para querer julgar alguém de algo. Então, o tanto de perdão que eu entrego é o tanto de perdão que eu vou receber um dia. Perdoe, gente, porque você não sabe o dia que você vai precisar de perdão. E aí o texto para isso está lá em Mateus capítulo 5,16. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aprenda que todas as vezes que a gente manifesta justiça na vida de alguém, nós manifestamos justiça com base no humanismo que nos cerca, com base na humanidade que nós temos. Então, se alguém te feriu em 2020 e já passou, você não cuidou para resolver e aquilo deixou de gerar ferida no teu coração, hoje você é capaz de olhar para essa pessoa e está tudo bem. Mas alguém que te feriu ontem, que feriu você de forma brusca ontem, no dia de ontem, hoje ainda está doendo. E às vezes nós temos a mania ou a resposta de querer atribuir juízo para essas pessoas que nos feriu ontem. A maneira mais concreta de a gente manifestar Deus nas nossas vidas, mediante a pessoas que nos ferem, é a gente fazer como Jesus fez. Jesus tinha uma palavra cravada na mente dele, eu tenho certeza. Ele estava na cruz, sendo apedrejado, cuspiram nele, esfarraparam Jesus, lá da cruz, gente. Ele olha para as pessoas e fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ô gente, será que você é capaz de olhar para alguém que está te ofendendo, está te humilhando e pensar: Senhor, perdoa ele, ele não sabe o que ele faz. Agora eu vou te dar uma palavra bíblica, ou talvez a palavra que Jesus tinha cravada no coração naquela ocasião. Toda vez que alguém ferir você, e você tiver que manifestar a justiça de Deus sobre a vida dessa pessoa, lembre-se de uma coisa: tudo que eu fizer por ela, eu sou digno de receber depois. Segunda coisa que você deve pensar: a minha luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa não esteja possessa por espíritos malignos, mas ela esteja debaixo de influência de espíritos imundos. E esses espíritos imundos a levam a ferir você, conduz essa pessoa a mexer com você, a afrontar você. Então lembre-se disso em primeiro lugar: tudo que eu fizer por ela, alguém vai fazer por mim depois. Depois você pensa: eu não devo lutar contra essa pessoa porque ela está debaixo de influência maligna. Já viu aquelas pessoas que quer briga, que quer desavença, que quer discórdia, que faz rolo no nosso nome, que leva e traz fofoca? Essa pessoa está debaixo de influências malignas. O seu cônjuge, a tua esposa ou o teu marido, muitas das vezes, se te oprime, se te aflige, está debaixo de influência maligna. Mas como que essa pessoa pegou essa seta para que ela fique debaixo de influência maligna? Durante o dia dela,
Talvez lhe deparou com um problema que não teve maturidade, não teve coração para perdoar suficiente. Ela pegou a seta de alguém que oprimiu no trabalho, e aí chega em casa e sob influência maligna descarrega sobre você. Ou às vezes é você quem está debaixo de influência maligna e está mexendo com os filhos, mexendo com o marido ou mexendo com a esposa. E à medida com que você serve, você será servido. Então, o segundo ponto é que a justiça do Pai precisa ser manifestada na minha vida. Só que a justiça de Deus não é manifestada na tua vida apenas te justificando, mas é te deixando igual a Deus. Isso é um primeiro norte, o norte da convivência, da socialização. Só que tem uma outra coisa, que é o âmbito da minha representatividade às pessoas. As pessoas olham para você e o que elas vê? O que elas estão vendo? Ali é um homem justo, ali é uma mulher justa, ali não aceita mentira, corrupção passa longe, ou não, vamos lá conversar que ele dá o jeitinho. Vamos conversar que ele vai facilitar as coisas. Querido, qual que é a sua postura diante da sociedade? Quando você chega numa roda onde está acontecendo um tantão de boatos, de fofocas, de mentiras, de coisas, de conversação fiada, de conversas torpes. Quando você chega, o que acontece com o assunto? O assunto morre ou ele amplifica? Tudo isso representa a justiça com a qual você anda. Depois que eu converti, às vezes alguém aqui já se deparou com isso. Você entra em determinados lugares e parece que você está um peixe fora d'água. Está tudo ruim naquele lugar. Já senti isso na casa de parente, na casa dos meus próprios pais, porque o nível de conversa deles, o nível de conversa que eles tinham lá, não cabia a mim. Aí um dia, eu estava num churrasco na casa da minha mãe olhou para mim e falou assim, ela sentada na mesa, ela olhou para mim e falou assim, Lucas, vai ali na geladeira e pega uma ser. Ela cortou a fala, falou, não pode deixar que eu pego. Porque um dia ela me pediu para pegar cerveja na geladeira para ela, e eu olhei para ela e disse, mãe, desculpa, mas eu não concordo que você beba, então eu não vou pegar. Não é por mal, você quer água fria? Eu pego. Você quer alguma coisa? Mas eu não concordo. Aí ela, tudo bem, levantou, foi, pegou. E outro dia, quando ela foi me pedir, ela lembrou e ela levantou e ela mesma foi lá e buscou. Já fez a mesma coisa para os cigarros dela. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que eu, de uma forma ou outra, eu consegui expressar a presença de uma justiça que eu desaprovava. E ela respeitosamente entendeu. Se eu entro em uma roda onde as pessoas estão fazendo fofoca, leve e traz, disse-me disse, estão conversando coisas que não me agradam, não agradaria a Deus, essas conversas, elas têm que parar ou eles têm que me expulsar dessa roda. Só que eles nem precisam me expulsar. Quando eu percebo, eu nem entro. Isso é entendimento da justiça de Deus. A justiça de Deus não te permite estar em qualquer lugar mais. Para ser um filho como um filho de Deus, essa justiça não te permite estar em qualquer lugar, gente. Eu tinha muito costume de ficar nas rodas da juventude, da rapaziada que ficava usufruindo de drogas, falando de mulheres. Era meu cotidiano, era minha vida de solteirice, era aquela vida louca que eu levava. Depois que eu me converti, esse lugar não cabia mais para mim. Houve uma mudança na minha mente, entende? Uma metanoia, mudou o rumo. Não, isso para mim não cabe mais. Tem alguma coisa dentro de mim que não me permite viver essas coisas, então não posso ser conivente com corrupção, com mentiras.
Sabe aquela verdade, aquela mentirinha que as pessoas falam assim, ó, se alguém te perguntar, você fala que é isso. Essa é uma mentirinha que te torna conivente com uma mentirona. E não existe pecadinho nem pecadão diante de Deus. Então essa justiça, a justiça de Deus não tem tamanho, porque a justiça de Deus, ela é imutável. O Filho de Deus é justo, ele é reto, com ele não tem meio termo. Amém ou não? A gente não está discutindo doutrinas e nem costumes. Não estou tentando dizer para você o que pode e o que não pode. O que não pode a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz eu estou falando. Quando a Bíblia parou de falar eu fecho a minha boca. Amém ou não? Então a gente fala do que a Bíblia diz. Não estou tentando dizer para você o que você deve ou o que você não deve fazer. Só estou te dizendo que a postura de um homem e uma mulher filha de Deus não é conforme o mundo está dizendo que tem que ser. A cultura atual tenta enxotar na nossa sociedade que é comum casamento de pessoas do mesmo sexo, mas a Bíblia condena. Que é comum aborto, mas a Bíblia condena. Que é comum, gente, isso são pautas para muitas coisas, mas a justiça de Deus, quando está dentro do nosso coração, ninguém nos muda. Terceiro e último ponto para a gente encerrar, ou terceira e última esfera, que é a esfera da compaixão. Primeiro o amor, segundo a justiça, e a terceira a compaixão. Qual que é a diferença da compaixão com o amor? Mateus capítulo 9, versículo 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não tinham pastor. O exemplo que Cristo nos dá aqui, é Jesus trazendo cura para os enfermos, alimentando os famintos, consolando os aflitos. A compaixão de Jesus foi dar uma vida justa para quem era injusto. Só que Jesus não dá isso de mão beijada. Jesus não chama um cara que fez um tantão de coisa errada e fala para ele assim: a partir de hoje você está justificado, continua sua vida e que está tudo bem. Não, Jesus transforma essa pessoa, ok? E a compaixão tem a ver com o sentimento que Deus sentiu por mim e por você. Então, se lembra aquela parábola, estou tentando lembrar o título da parábola, mas eu vou tentar narrar aqui, que era alguém que caiu machucado à beira do caminho, e passou o fariseu, passou o religioso, passou várias pessoas por perto dessa pessoa, e não atribuiu ajuda a ela, não a ajudou, ao ponto que passou alguém que era conhecido como um pecador. Esse pecador, ele viu e percebeu aquele que foi espancado. Lembra o nome do título? Bom Samaritano, obrigado. A parábola do bom samaritano. Aí passa um samaritano ali, que esse samaritano era chamado como excluído, como um cara que não tinha nenhuma cultura dentro dele. E se fosse dentro da cultura atual nossa, ele era um descrente, ele era um cara que não amava ninguém, que não servia a Jesus, que não tinha religião na vida dele. Só que foi o único que teve compaixão daquele que estava amordaçado na beira do caminho, pegou aquele cara, investiu a vida dele naquela pessoa ao ponto de salvá-la. E aqui eu quero confrontar a religião da sua vida que te tenta ou te faz ou tenta te fazer justo. Dizer que a gente é crente para todo mundo não diz muito, gente. Vestir de crente, andar com a Bíblia na mão não diz nada. Aquilo que eu sempre digo e a frase que eu sempre uso: todo mundo que tenta se vestir ou andar como crente é para compensar o que não é por dentro delas mesmas. Então, se eu não tenho compaixão de um irmão que está padecendo ou sofrendo alguma coisa, eu não tenho Deus na minha vida coisa nenhuma. Eu digo isso porque eu me deparo com muitos crentes que vêm contar problemas de outras pessoas para mim. Você viu fulano? Fez isso, isso e aquilo outro. E aí eu aprendi a dar uma só resposta e cortar o assunto.
É mesmo, irmão? Fez isso? Fez. E você? O que você fez com relação a isso? A gente tem que aprender a não tentar se posicionar um ponto acima das pessoas, porque a gente tem uma vida espiritualizada. O crente tem essa mania, né? Eu sou espiritual, então eu sou o dono da razão. A gente anda todo aleluiado, para cima e para baixo, tentando bancar o racional e o dono da razão para todas as pessoas. Só que o pecado que nós não somos capazes de perdoar é o nível de pecados que nós vamos prestar contas. Vamos lembrar de uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi um desses crentes que chegou no pai e falou: pai, você viu meu irmão, né? Pegou todo o seu dinheiro aí, todo o dinheiro que era dele, saiu da casa do Senhor e foi lá gastar com as meretrizes. Foi o que o filho disse. O filho pródigo que ficou em casa. A parábola não é para o filho que foi, mas é para o filho que ficou. E o filho que ficou chegou no pai e tentou colocar o coração do pai contra o coração daquele filho. Você viu o que ele fez? Pegou todo o dinheiro e gastou com as meretrizes. O texto não fala que o filho gastou com meretrizes. O texto diz que o filho gastou dissolutamente. A palavra dissoluto no original significa descontrolado, sem razão, sem cálculo. Pegou tudo e torrou. Essa foi a maneira como ele gastou. Mas o filho que ficou em casa falou que ele gastou com o quê? Com meretrizes. Você sabe o que é meretriz, né, irmão? Sabe por que ele disse isso? Porque ele é que tinha vontades de se gastar com meretrizes. Então tudo aquilo que está no meu subconsciente, que eu tenho vontade de fazer, eu atribuo como pecado de alguém. Quando eu não tenho convicção e certeza do erro de alguém, e eu culpo essa pessoa dessas coisas, é porque eu estou atribuindo a ela a malícia que está dentro de mim. Isso é o que a Bíblia ensina. O grande problema é que eu olho para alguém e falo: você me roubou, ou você é um ladrão. Como que eu sei que tal pessoa teria tanta malícia para roubar alguém? É porque eu conheço o caminho do furto. E a compaixão é o contrário disso. É eu atuar com sentimento de paixão. E não existe paixão na Bíblia. A palavra compaixão não existe na Bíblia. Eles transliteraram a palavra com temor. Porque dentro da raiz da palavra temor cabe a palavra sofrimento por amor. Então eles inventaram a palavra compaixão lá no tempo nos anos 85 depois de Cristo, quando o Nero estava matando os cristãos. Para eles tentar expressar que os crentes oravam lá no meio do Coliseu, dizendo: Senhor, tenha amor por ele, por mais que ele nos mate, tenha amor por ele. Para os escritores tentar expressar essa fala dos cristãos, eles inventaram a palavra compaixão e agiram com compaixão todos os cristãos que morriam no Coliseu. Eusébio de Cesareia escreve isso no ano 429 depois de Cristo. O que eu tenho para dizer com isso? É que às vezes eu e você, queridos, nós tentamos falar de uma realidade. Lá com a sua mãe, vai lá, que ela limpa. Grudou chiclete. Nós precisamos olhar para quem está fazendo e desfazendo, fazendo maldades. Nós precisamos olhar para essa pessoa com sentimento de amor sofredor. E aqui é o nosso terceiro e grandioso desafio, eu acho que é o maior de todos. Eu sei que vai doer até em mim, mas eu tenho que amar essa pessoa. Vou te dar um testemunho aqui.
subtraíram um valor significativo da minha loja 3 semanas atrás. No dia seguinte, acharam um dos ladrões. E aí me ligaram de vídeo. O que você quer que faz? O que você falar para fazer, eu faço. Colocaram aquele rapaz entre vida e morte. E na minha mão. E eu cheio de ira no coração. Era um dia que aquilo não podia ter me provado. Mas para mim era assim, ó, o terrão que vive aqui, o Adão que gritava em mim, que Deus colocou à prova, falava assim: acaba, faz o que tem que fazer, recuperar eu não vou, mas ele também não ganha. Repensei rapidamente a frase e disse: não pode parar, esqueça tudo que eu disse, me perdoa, eu sou um servo de Deus, libera ele. Manda ele embora, porque ele precisa tanto de Jesus quanto eu e vocês. Eu perdoo ele. Não me orgulho dessa frase, eu perdoo ele, porque antes o sentimento era: acaba. E aí eu fechei a loja, desliguei tudo e não atendi ninguém. Fui chorar no meu canto. Falei: Jesus, enquanto esse cara, esse Adão não sair de mim, eu não volto a fazer nada na tua obra. Porque ali, gente, o terrão que habitava em mim veio à tona. O velho homem ressurgiu. E aí eu vi que perfeito é só Jesus. No final da minha oração eu lembrei desse texto. Que a gente deve apresentar o nosso coração com um amor que sofre por outras pessoas. Difícil, gente, perdoar. Ainda mais se tiver recente acontecido. É luta fazer isso. Mas entre as suas lágrimas de ira, de razão, porque às vezes a gente tem razão, dói na gente porque a gente está com a razão. No meio dessas lágrimas, no meio desse coração que está ao ponto de explodir de agonia, chore para o Senhor e fala: mas eu decido sofrer pelo teu amor. É difícil, só que depois, quando o barro secar, vai ser facinho de limpar o sapato. Amém ou não, gente? Sem a ação do amor que dói, da compaixão, nós não podemos dizer que nós somos servos de Deus. A Bíblia diz assim, eu encerro agora: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles é dono do reino dos céus. Sabe o que é o pacificador? É aquele que está diante de uma briga com razão e tudo, ele chega na pessoa e fala: vai em paz, vai ficar tudo bem. No meu dia mal, se eu estou passando por alguma coisa assim, eu prefiro olhar para quem eu estou brigando e falar: me deixa quieto, depois nós conversamos. Deixa eu na minha aqui, porque o terrão está gritando. O Adão está gritante aqui, então vai para o teu canto, eu vou para o meu, depois a gente conversa. Às vezes é mais sábio fazermos isso do que fazer o que os coaching faz. Libera, descarrega tudo, fala o que você tem vontade de falar. Querido, isso é antibíblico. Aguenta, vai doer, vai mostrar sujeira, vai. Só que a sujeira seca é mais fácil de limpar do que quando ela está molhada. Quando está molhada ela esparrama mais, ela suja mais. Amém, gente? Deus é bom ou não? Fica de pé para a gente orar. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Se você me permite e recebe, só diga amém. Senhor, nós nos colocamos como teus filhos diante da sua presença.
Primeiro nós te agradecemos porque a tua palavra ela é imutável. A sua palavra é concreta. E ela mesmo diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Eu quero te dar graça, Jesus, porque eu não falei nada de mim aqui. Não precisei falar nada da minha mente humana. Somente a palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito e ela foi replicada. E obrigado por eu ter sido tão ministrado com a tua palavra hoje. Obrigado porque eu sinto meu coração preparado para posturar minha vida. Mas como pastor dessa igreja, como sacerdote dessa casa, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas aqui. E eu te peço pela sua misericórdia que o Senhor nos ensine a ser como tu és, a nos mover em amor, a sermos justos, ainda que a nossa mentalidade nos leve a tentações de tirar algum lucro de alguma coisa, nos leve à justiça de Deus, a sermos como o Pai é, a dizer apenas sim, sim ou não, não, a não aceitar nenhuma desavença, nada errado, não porque somos perfeccionistas, mas porque zelamos do seu caráter em nós. Alinha-nos à sua régua, e que o nosso sentimento para com o próximo seja o sentimento do amor que sofre, da compaixão, que possamos agir com paixão na vida das pessoas, que a falta delas doa em nós, e que a ausência delas, nós venhamos entender que pode estar sobrando em nós. Nos ajude a servir uns aos outros em amor e em temor, a começar em nós mesmos, Senhor, começar em nós. Senhor, eu oro te pedindo para que o Senhor cuide da nossa casa, da nossa família, dos maridos, das esposas e dos filhos. Nós estamos chegando no final de 2024, estamos prestes ou nas vésperas do dia em que celebramos o nascimento da salvação. Eu quero apresentar as famílias aqui representadas, pedindo para que o amor do Eterno, o amor de Deus, repouse sobre as nossas casas no dia representativo do dia do amor da família. Senhor, que o nosso Natal não seja para nós mesmos, mas seja para o próximo, que seja para o amor da nossa família, para o perdão. Jesus, eu oro pedindo para que o Senhor proporcione ocasiões onde o perdão volte a reinar em nossa casa, que o perdão possa voltar a ser dito na nossa família, que nós percamos o orgulho e possamos chegar diante de alguém que nós machucamos, ferimos, e simplesmente tenhamos capacidade de dizer para essa pessoa: me perdoe, eu estava errado. Que nós possamos viver isso esses dias, para que o próximo ano nós venhamos testemunhar das boas obras do Senhor em nós, porque uma vez que nós alinhamos ao Pai, aí sim, tudo o que o Senhor fez, nós teremos poder e autoridade para fazer também. Que a tua palavra esteja pousada em nosso coração e em nossa mente, para a gente não pecar contra o Senhor. E que a tua face resplandeça sobre as nossas e nos dê a paz. Que o teu Espírito nos leve a uma vida de paz e abundância em ti. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam: vamos em paz. Que Deus te abençoe.
até domingo, se Deus quiser.